Olá, boa tarde, bem-vindos ao primeiro Momento do Plástico, Plásticos em Revista 2021. Esperamos que seja o primeiro de uma grande série. Vamos inaugurar o Momento do Plástico com um tema muito caro ao mercado, que é a reciclagem. Esse primeiro Momento do Plástico ele vai abordar novas soluções para reciclar e modificar polímeros. Quem nos vai dar todas as orientações é Patrícia Negrini, Customer Application Development South America, ExxonMobil, Vistamaxx. Ela vai detalhar como os polímeros Vistamaxx contribuem para a obtenção de um reciclado de altíssima qualidade. Bem-vindos e aproveitem porque o conteúdo é muitíssimo interessante. Obrigada. Olá a todos e obrigada, Bia, pela oportunidade de estar aqui hoje. Meu nome é Patrícia Negrini, trabalho na ExxonMobil há quase 3 anos em tecnologia, com desenvolvimento de clientes e aplicações para PVA na América do Sul. PVA é a nossa divisão de polipropileno, Vistamaxx e adesivos. Vamos falar um pouquinho sobre reciclagem hoje? O problema de gestão de resíduos sólidos não é novo. Nós sabemos que todos os dias toneladas de plástico são descartados de maneira incorreta no meio ambiente. Essa situação tem impactado cada vez mais a sociedade e hoje praticamente todos nós sabemos do problema e queremos uma solução. Toda a cadeia de valor tem se envolvido nessa situação de maneira a tentar trazer soluções diferenciadas ao mercado. Seja pela reciclagem mecânica ou reciclagem química, todos estão buscando trazer alguma inovação, algo diferenciado para promover o uso e o beneficiamento desse material reciclado. Um outro ponto importante é que no passado, materiais reciclados não eram bem vistos ou bem aceitos pela sociedade. Hoje, nós sabemos que os materiais reciclados podem ser muito resistentes, podem ter boa funcionalidade, podem ser aplicados de uma maneira mais técnica e não somente como algo que não tem mais o que fazer. Então, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu gostaria de abordar qual é a proposta da ExxonMobil em relação à reciclagem mecânica. Nós estamos trabalhando numa campanha global que se chama Rethink Recycle, onde nesta campanha o nosso ator principal é o Vistamaxx, que é um polímero de alto desempenho capaz de promover melhores propriedades mecânicas ao polímero reciclado, especialmente falando de poliolefínicos, por exemplo, polietilenos e polipropilenos, que normalmente são usados em mesclas, muitas vezes não propositais, mas que estão ali presentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso e também a respeito da modificação de fluxo, que é algo tão importante para garantir a boa processabilidade desses materiais e também abrir novos leques de aplicação. Então, falando um pouquinho sobre Rethink Recycle, nossos principais fundamentos em relação a essa campanha são, primeiramente, a compatibilização dessas poliolefinas. Nós sabemos que dentro de um material reciclado existem composições mescladas. É muito difícil você ter um material 100% polietileno ou 100% polipropileno. Nós temos normalmente materiais com uma melhor qualidade, ou seja, que são um pouquinho mais puros em relação a isso, especialmente quando a gente fala em PCR, em pós-consumo. Aí sim fica ainda mais complicado fazer essa separação. Mas vamos pensar assim, podemos ter materiais reciclados mais puros e por isso são mais caros. Podemos ter materiais reciclados com teor razoável de contaminação ou mesmo um material bastante contaminado. Aí a gente vai estar falando de 30%, 40%, 50% de contaminação, praticamente mesclas entre polietileno e polipropileno. Isso acaba sendo algo muito complicado porque esses materiais não são naturalmente compatíveis. Então, quanto maior a contaminação, o teor de contaminante dentro desse material, piores serão as propriedades mecânicas, piores serão as condições de processamento que esse material vai sofrer. Então, Vistamaxx entra aqui
como um material muito importante para trazer a compatibilização entre essas duas resinas. Então o Vistamax ele tem uma cadeia de polipropileno com bastante enxertia de etileno nele, faz com que facilite essa incorporação dos materiais, ou seja, a cadeia raiz abraça o polipropileno da mistura, enquanto que o etileno que está ali presente tem afinidade com o polietileno também presente à mistura. Isso faz com que o material fique muito mais homogêneo. Dessa forma, a interface entre essas fases é muito maior. Com isso, eu ganho em propriedades mecânicas, porque o material conversa melhor entre si, e também em processabilidade. Um outro ponto muito interessante que nós podemos agregar aqui é a própria questão de resistência mecânica do material, especialmente a resistência ao impacto. Com o Vistamax é possível trabalhar muito melhor essa questão de resistência ao impacto, inclusive a temperatura ambiente, a 0 grau, que já é algo complicado para o polipropileno, por exemplo, até menos 20. Então, até menos 20 graus nós conseguimos contribuir para a resistência ao impacto do material reciclado. Outro ponto bem importante é a questão de fluxo. É possível modificar o fluxo desse material reciclado utilizando o Vistamax. Ele atua por cisalhamento, então durante a extrusão, durante a injeção, é muito notório como é interferente a relação da fluidez desse produto. Uma coisa bem importante a considerar, existe uma diferença entre o índice de fluidez e o comportamento de fluxo. A gente fala muito aqui sobre comportamento de fluxo, que é o que o cliente vai ver na máquina, como o material vai processar melhor. É possível trabalhar essas condições de uma maneira muito adequada. Então, eu deixo aqui um convite para que vocês conheçam um pouco mais sobre o Vistamax e como o Vistamax pode contribuir para a qualidade, para requisitos técnicos ampliados dentro do seu produto reciclado. Muito obrigada!